Você sabe como funciona a memória? Já se perguntou como você consegue digitar sem olhar para o teclado? Como você se lembra de eventos marcantes como 7-1? Mas antes de começar, puxa a vinheta. E galera, eu sou Nicolas Cérebro Sheldon. Eu sou Gabriela Memória Oliveira. Memória funcional. A memória funcional se localiza no lobo pré-frontal e corresponde ao processamento cerebral responsável pela formação da compreensão da informação. Essa informação chega via olhos e ouvidos principalmente. Essas entradas são informadas lá no interior do nosso cérebro. Em nossa retina é formada a memória do que vemos externamente. Componente da memória funcional. A memória funcional necessita de elemento visoespacial, desde cor, tamanho, o formato, se está em movimento ou não. Essas informações são enviadas para outro componente denominado central executiva, e neste mesmo local chega também informações provenientes de alça fonológica, um dos componentes da memória funcional que analisa letras e palavras. As informações são encaminhadas para o componente executivo central, de modo a obter a compreensão dessas informações que estão chegando. Essas informações são encaminhadas para um armazenamento em um componente que se chama retorno à memória de curto prazo. A memória funcional é de capacidade limitada, sendo analisadas de 5 a 9 elementos por vez. Memória de curto prazo. Quando recebemos uma informação, ela é enviada para a memória funcional, onde é processada. São armazenadas de 6 a 8 horas na memória de curto prazo e depois ela vai para a memória de longo prazo. Podem ser reforçadas caso seja. É considerada uma memória de interesse pelo cérebro, quando ela é repetida muitas vezes. Essa repetição faz com que os neurônios reforcem as membranas da gema, que mandam informações para a memória de longo prazo, promovendo o aumento de conhecimento prévio do indivíduo. Memória explícita semântica. Memória do significado. Compreensão de todas as formas de conhecimento baseado em conceito. Não é uma memória pessoal, sendo partilhada por todos os falantes de uma língua, ambas localizadas em partes diferentes do cérebro. Memória explícita episódica. A memória explícita episódica é o armazenamento de lugares, tempo, quem, quando, por exemplo. Logo pode-se dizer que a memória episódica é uma coleção de experiências passadas vividas pelo indivíduo. O termo de memória episódica foi criado em 1972 por Endel Tuving, que dividiu-a em 3 propriedades-chave, sendo de tempo subjetivo à conexão ao self e, por fim, consciência autonoética, que está relacionada à consciência do indivíduo sobre o seu eu. O córtex pré-frontal também está envolvido na codificação e armazenamento de novas memórias. Pacientes com danos no córtex pré-frontal conseguem reconhecer um objeto visto anteriormente, mas não conseguem recordar o local ou o momento onde viram determinado objeto. Os tipos de memória episódica são eventos específicos, como quando colocamos os pés no mar pela primeira vez, eventos gerais, como a sensação de entrar no mar em si, fatos pessoais, como quem estava no comando do país quando você nasceu, e por fim, memórias de flashback, que são memórias autobiográficas críticas sobre um evento importante. Memória implícita. Você já deve ter visto alguns indivíduos que conseguem digitar em um teclado sem ter que olhar para ele, ou até andar de bicicleta. Esses exemplos são exemplos de memória implícita, que é um dos principais tipos de memória, que é basicamente ações que nosso cérebro armazena na memória que está situado na memória de longo prazo. Afinal, a memória é como uma biblioteca, ou seja, podemos considerar que cada informação fosse um livro, e esses livros poderíamos associá-los a livros que você conhece e outros que você se lembra apenas de alguns detalhes. Casos de amnésia e memória afetada. Os sintomas variam muito de acordo com a origem do distúrbio, mas na maioria dos casos, as lembranças ligadas à memória episódica são especialmente frágeis. As principais causas são o AVC, tumor cerebral. Por ser mais idosa, a pessoa pode ter uma grande chance de ter amnésia. Se você gostou, comenta aí no chat. Valeu, falou e fui!